Bom, senhores e senhoras, boa tarde. Nós vamos dar início à 16ª reunião ordinária de diretoria deste ano. Com relação à ata da reunião anterior, pergunto se algum conselheiro tem alguma relevância com relação à ata. Não havendo, eu ponho a ata em votação. Ata aprovada. No item 2, vocês têm aí anexo o expediente semanal da secretaria, tanto recebida como expedidas. Bom, ao dar início à nossa reunião, saudamos todos os companheiros, em especial o engenheiro de produção Eduardo Botelho Lotti, que é o gerente geral de logística da Votorantim Cimentos, que será o nosso palestrante de hoje, inclusive para clarear aquela dúvida que ficou com relação à antiga fábrica de cimento do Grupo João Santos e a atual agora, né? O nosso companheiro Pedro Mendonça, que representa aqui a Associação Comercial do Amazonas. Cumprimentar o Nelson Azevedo, primeiro presidente, vice-presidente desta casa. E eu não estou vendo aqui, não está presente. E vou saudar na pessoa do Guilherme Aloysio todos os companheiros presidentes da diretoria da Federação das Indústrias. No informe da presidência, eu ia passar a palavra para... Cadê a doutora Renê? Para que ela possa fazer um relato muito breve das atividades da Coordenadoria do Meio Ambiente, de Recursos Naturais e Responsabilidade Social. Você tem precisamente 2 minutos. Então, vocês já devem ter percebido que nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, a gente tem começado de novo a sentir aqui o problema da fumaça na cidade, né? Então, foi inclusive convocada uma reunião emergencial no início da semana passada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, exatamente para conter essa questão das queimadas que estão ocorrendo, principalmente no interior do estado, principalmente no sul do estado. Então, nós também, fazendo a nossa parte, fizemos esse flyerzinho que os senhores devem ter recebido, né, explicando como a nossa indústria já trata essa questão da poluição atmosférica e relembrando da importância de todos prestarem atenção e fazerem sua parte como cidadãos também. Em relação também ainda sobre educação ambiental, nós fizemos em parceria ali, com o governo do estado do Amazonas, né, Sindicato de Bebidas, Grupo Simões e Impram, uma cartilha sobre logística reversa, para descomplicar o tema e para mostrar a todos como a logística reversa ela precisa ser trabalhada, quem é responsável pelo quê, como funciona essa cadeia, e tão logo a gente consiga fechar esse processo político-eleitoral, a gente já vai iniciar o lançamento, né, que está previsto para novembro dessa cartilha, bem como fazer um evento, um seminário para conscientização dos envolvidos na questão da logística reversa. Em relação aos eventos, nós vamos ter um evento agora bem interessante, promovido juntamente com a Embaixada da Coreia, que é o Fórum de Normas Ambientais, Trabalhistas e Responsabilidade Social Corporativa. Vai acontecer no dia 25 de outubro no Hotel Intercity. Quem tiver interesse, como foco é a indústria, nós temos algumas vagas reservadas para a indústria. Quem tiver interesse, por favor, me procure que a gente faz a inscrição. É muito importante aproveitar esse espaço que a embaixada está tendo, né, querendo essa proximidade maior conosco para a gente trabalhar esse assunto. Então, quem quiser participar, sinta à vontade para entrar em contato, que nós vamos fazer a inscrição. Nós temos algumas inscrições gratuitas ainda. Outro assunto que é relevante, que é o Fórum da BR-319, né? Tivemos uma reunião agora no início do mês, foi apresentado um relatório sobre as ações como é que está, né, sobre o andamento desse processo de licenciamento e também do componente indígena, que foi o que ficou mais complicado recentemente, até porque a própria FUNAI não estava colaborando, então eles estavam fugindo literalmente do debate, e por conta disso eles novamente não compareceram à reunião, algumas ações vão ser tomadas. Então, esse foi o resuminho da reunião, né, os ofícios expedidos pelo MPF para a CEINFRA sobre o desmoronamento do asfalto ali em alguns trechos da BR que estão asfaltados, e para a AGU também sobre algumas prioridades legais que precisam ser revistas.
sobre crimes que vêm ocorrendo na BR, crimes comuns, não crimes ambientais, sobre a reabertura do posto da Polícia Rodoviária Federal no Careiro, utilização pelo DENIT da balança da Cefaz, e esse é um ponto importante. Eu não sei se vocês utilizam a estrada para transporte, né, para logística, mas uma das coisas que tem sido mais questionadas no fórum é exatamente o fato das pessoas estarem utilizando, das empresas, que eles não conseguem identificar muito bem quais são, estarem utilizando caminhões para transporte de carga acima da capacidade possível da via. E aí, por conta disso, como as pontes, por enquanto, em sua maioria são de madeira, porque não pode fazer ainda a definitiva por conta do processo de licenciamento ambiental, tem tido constantes problemas de estragar mesmo as pontes e mesmo de revolvimento de terra nas áreas que ainda não estão asfaltadas. Então, também é um ponto importante. E foi apresentado um relatório parcial com todas as informações que foram reunidas pelo fórum desde o seu início. Quem tiver interesse em saber mais sobre cada um desses tópicos também pode me procurar, que eu posso passar a ata dessa reunião e das demais, que é um assunto que a gente também está encaminhando como prioridade, porque a BR-319 é uma necessidade nossa. Outra coisa que nós recebemos ontem foi um relatório também das atividades do Sistema Estadual de Meio Ambiente, leia-se PAAM/SEMA, e eu separei aqui 4 atividades, porque é um relatório muito extenso, também está aqui, se vocês tiverem interesse eu posso encaminhar depois. Dentre esses, eu vou citar aqui o Cadastro Ambiental Rural, que nós trabalhamos bastante em conjunto, inclusive com a FAEA, para elaborar a legislação estadual há cerca de 2 anos, e em decorrência dela nós já conseguimos cadastrar até outubro de 2018 44.377 imóveis rurais. Então, hoje, se vocês pegarem um ranking, o Amazonas está bem adiantado em relação a esses cadastros e em relação ao restante do país. O Programa Municípios Sustentáveis, que também visa interiorizar a distribuição de renda, nós somos membros desse comitê gestor, ele também apresentou resultados positivos, nós estamos como membros dele desde 2017, e de 2017 para cá foi o período que teve maior, digamos assim, ganho por parte desse programa. A política florestal, que eu já havia antecipado para os senhores em relação à concessão florestal, já fecharam a delimitação da área, tinha uma área lá que estava com problema de um garimpo ilegal, então, no balanço final, ficaram 102 mil hectares para concessão. Por que que é importante? Porque é um reconhecimento do Estado do Amazonas da necessidade de se incentivar a concessão florestal para a gente poder promover a atividade econômica aliada à proteção do meio ambiente e beneficiando a indústria também madeireira regular, que a gente precisa voltar a desenvolver essa indústria madeireira no Estado, que a gente precisa fazer com que eles tenham matéria-prima para trabalhar, né? Tanto a indústria de móveis como a indústria de extração de madeira mesmo, né? E o ordenamento pesqueiro, que nós também participamos ativamente da elaboração das resoluções, dentre elas 2 que foram importantes, que foram as que regulamentaram o manejo do aruanã, porque estava tendo o tráfico internacional de aruanã, principalmente do aruanã negro. Então, como ela foi identificada como uma espécie de grande valor econômico para aquarismo, a gente fez as 2 resoluções. E, para finalizar, assim, assuntos diversos, né, envolvendo o meio ambiente, a gente continua participando como membros do Conselho Curador do trabalho sobre áreas urbanas consolidadas em área de preservação permanente, que está sendo angariado pela FVA. Nós estamos trabalhando nisso, que também é importante, porque eles reconheceram que a indústria precisa se envolver nisso, porque é um assunto que nos atinge diretamente, principalmente quando se trata da indústria da construção civil, né? O Dr. Frank até entrou em contato comigo, já conversei com o advogado dele para ver quais são, do sindicato, né, para ver quais são as maiores dificuldades que eles estão enfrentando, como eles precisam que a gente aborde esse assunto para poder resolver a situação. Em relação a isso, no dia seguinte à primeira reunião que nós tivemos do Conselho Curador, nós tivemos na SEMAS
também uma reunião sobre esse assunto e que ficou definido que todos os processos que estavam com autos de infração e que estão em áreas que já foram reconhecidamente áreas urbanas consolidadas em APP, todos eles estão suspensos até que a gente termine esse estudo, o que também é um ganho para a gente, porque muitas construtoras estavam com dificuldade, estavam sofrendo processos no âmbito administrativo e eles estão suspensos até a gente terminar de analisar essa questão. Principalmente ali na parte da compensa, mesmo em alguns locais ali da Ponta Negra, que já são áreas urbanas consolidadas. Então, isso também já está encaminhado. GT de queimadas e GT de qualidade do ar, que é coordenado SEMA/IPAAN, também está funcionando bem. Isso é importante não para a gente como indústria somente, mas para nós como cidadãos, porque a gente está sofrendo, a nossa família está sofrendo com essa questão mesmo da poluição atmosférica, então isso está sendo trabalhado. Dia 27/10, do 9, nós, FIEAM, participamos da palestra que teve sobre o seminário do Tarumançu. Nós falamos sobre grandes usuários de água na bacia do Tarumançu, especificamente para o setor indústria. Fomos muito bem recebidos. Não houve mais aquele sentimento coletivo de que a indústria é a grande vilã. Nós conseguimos mitigar isso. Eu acho que foi muito positivo, né? Foi o terceiro desse ano que nós tivemos a oportunidade de palestrar sobre o tema. Em todos eles nós fomos bem recebidos, o que demonstra também uma mudança de pensamento por parte da população. E dia 13 e 14/11, está previsto para acontecer o primeiro Fórum de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis na Amazônia, né, que está sendo promovido pelo IDESAN e que também vai tratar de como podem ser utilizados os recursos ambientais para o desenvolvimento econômico da região. Então, logo eles confirmem e passem as demais informações sobre o evento, nós vamos passar aqui para o presidente informar aos senhores durante as reuniões de diretoria. Bom, é isso. Se vocês tiverem algum questionamento, meus contatos. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Renê, como eu participei das duas primeiras reuniões, pelo menos, e depois você tomou conta, lá no Ministério Público Federal, comandado pelo doutor Rafael, o que andou de fato de lá para cá? Porque parece que não saiu do lugar, né? Muito pouco. Bom, na verdade, saiu do lugar porque antes... Eu estou falando de BR-319. BR-319. O que mudou foi que antes eles não iam fazer nada e não iam ser cobrados. Agora, primeiro ponto positivo dessas reuniões foi que desde o início para cá, muitas instituições que já historicamente se posicionavam contra, mesmo alguns parlamentares que não colaboravam com a causa, viram que não tem para onde correr, a BR vai sair. A discussão agora é como ela vai sair, mas ela vai sair e foi consenso. Inclusive, o senhor estava na primeira reunião que o doutor Rafael perguntou, vocês todos estão de acordo, a BR vai sair, eu acho que isso já é consenso, certo? E todos assinaram embaixo. Então, o que está mudando agora é que a pressão está sendo muito maior. E, por exemplo, esse componente indígena, que é uma coisa que antes ia demorar uns 4, 5 anos para a FUNAI realmente fazer alguma coisa, por conta do fórum, o MPF já entrou com a CP, já está literalmente colocando para cima para eles se manifestarem logo. Já estão com as duas primeiras audiências com os índios, né, as consultas com os indígenas, já estão agendadas, vão ocorrer agora no mês de novembro. E a intenção é que isso ande, porque hoje o que está travando basicamente é isso. E em relação ao IBAMA, ICMBio, desculpa, que faltava autorizar a coleta de espécimes da fauna para terminar o levantamento faunístico do entorno da BR. E isso também já foi cobrado na última reunião e eles já se comprometeram a finalizar o termo de referência o mais rápido possível. Então, no balanço geral, o que está funcionando é que agora, como é um clamor, uma pressão vinda de diversos segmentos da população, né, da sociedade, e que estão concentrados no MPF, as instituições não conseguem mais se esconder, de se furtar de resolver a questão. Eles estão andando. Devagar, mas estão andando. Antes eles não estavam nem andando. O general tem estado presente?
comandante militar da Amazônia? Ele especificamente não, mas sempre tem alguém do Exército. O Exército tem participado ativamente, tem dado todo o suporte. Inclusive, tem um movimento paralelo, que é formado principalmente pelo pessoal da OAB, que vem se posicionando, inclusive organizando argumentos jurídicos para pedir que essa obra seja feita pelos militares, né, como foi até sugestão do senhor. Então, de uma forma ou de outra, a pressão está surtindo efeito, porque depois que esse movimento paralelo se iniciou, mesmo os que não estão representando a OAB como a OAB foram convidados pelo Dr. Rafael a participar, estão tendo direito à voz também. E isso está sendo importante porque está tirando um pouco o medo das instituições de agir para ajudar a BR. Hoje, quem defende a BR não é mais visto como um infrator ambiental, como uma pessoa despreocupada com a Amazônia. Então, nesse ponto também está sendo muito positivo, porque hoje é um esforço conjunto, não mais um clamor do setor produtivo apenas. Ok, doutor René, muito obrigado. Passo a palavra agora para o nosso coordenador Moisés Ferreira da Silva, que fará um relato das atividades e ações da Coordenadoria de Assuntos Legislativos e Tributários. O nosso foco é sempre a área tributária, e nós vamos falar de tributos, mas hoje a gente vai ligar esses cenários tributários aos cenários políticos. Quando a gente fala de incentivos fiscais, eu sempre separo em dois níveis, os incentivos estaduais e incentivos federais. E eu queria bem rapidamente, numa única tela, lembrar aqui quais são os incentivos estaduais que nós temos aqui. Isso aqui é um quadro resumo, está disponível no site da Cefaz, né, e essa é uma forma sintética de ver os nossos incentivos estaduais. Hoje nós temos aqui os bens intermediários, que ele tem dois tipos de benefício. Eu sempre coloco aqui nessa última coluna, eu sei que a letra está pequena, mas dá para perceber. Os bens intermediários nas vendas locais, ele tem benefício do diferimento, e nas vendas para os outros estados, ela tem 90,25 de crédito-estímulo. Então, crédito-estímulo é um dos grandes benefícios fiscais em nível estadual. A mesma coisa para bens de capital, tem um crédito-estímulo de 75%. Bens finais, a maioria das grandes empresas aqui são bens finais, elas têm 55% de crédito-estímulo. Placa de áudio e vídeo, agroindústria, eu vou passar aqui bem rápido. Enfim, adicional do artigo 16, que é aquele estudo de competitividade que a gente tanto falou no ano passado e no início desse ano. E aí, a gente vai projetar o que a gente tem de tributos aqui estaduais e de benefícios fiscais com as nossas vantagens comparativas, num cenário do primeiro turno, para que a gente possa refletir qual seria o melhor cenário no âmbito das reformas tributárias, né? Isso no âmbito estadual. No primeiro turno, um candidato teve 33%, o segundo turno teve 32%, aliás, o segundo teve 32%. O segundo tem uma ampla base aqui com a coligação com vários partidos. O primeiro tem uma coligação pequena. Na Assembleia Legislativa, tem uma curiosidade aqui, eu vou colocar esse slide, porque lá na frente eu vou voltar aqui, né? No primeiro turno, a composição da Assembleia Legislativa deu ao candidato Wilson Lima apoio de um deputado. O candidato Amazonino Mendes, ele tem o apoio já na coligação de 15 deputados. 8 deputados ali estão indecisos, não sei se alguém já optou por um ou por outro. De maneira que o candidato já no primeiro turno, com a base aliada dele, já tem uma composição da maioria. Um ambiente propício para que se faça modificações na lei dos incentivos fiscais, por exemplo. Mesmo se pegarmos os indecisos aqui, se o candidato Wilson conseguir vencer as eleições, ele não faz maioria, mas, claro, será um novo governo, terá uma nova composição. E aqui eu queria fazer um reflexo bem rápido nesse sentido. O candidato amazonino, que está ainda concluindo o mandato tampão,
Lá em novembro de 2017, ele publicou o decreto 38.360, e esse decreto ele criou uma comissão especial para elaborar a proposta de alteração da legislação estadual dos incentivos fiscais. Nós reclamamos bastante, o doutor Antônio acompanhou isso aqui, em todas as modificações teve a participação dessa casa, a gente ficou preocupado porque fecharam a porta. O presidente dessa comissão é o próprio governador e o vice-presidente é o Samuel Hanan, para quem é mais velho que eu aqui como Lopes, né? Lembro muito bem do Hanan. Hanan é o autor da lei Hanan. Mas esse está bem com o Samuel, o Lopes. Então, eu não sabia. Então, na verdade, nós já temos um histórico aqui, um posicionamento do atual governador, e nós sabemos que essa comissão que já foi prorrogada 4 vezes, o doutor Antônio acompanhou aqui, não produziu nada, mas nos corredores se fala que já tem algum projeto, né, ali pronto, e só não foi para frente porque o governador não tinha uma maioria na Assembleia. Não conseguir êxito na votação na Assembleia, porque ele estava enfraquecido, e nós aproveitamos esse momento para também fazer com que a coisa não evoluísse dentro do... E aí que ele resolveu retirar e não evoluiu. E acredito que agora Bom, vamos esperar 29 de outubro. Perfeito. Na verdade, é para nós refletirmos aqui, do ponto de vista tributário, qual seria o menor cenário para a gente em 2019. Né? Wilson Lima, amazonino, não sei, tem uma interrogação aqui, vamos esperar dia 29, né, doutor Antônio? 28. Porque veja bem, a história, meu querido Moisés, ela já mostra que hoje você assume e você não tem a maioria na Assembleia. Mas com pouco tempo de governo você passa a ter a maioria. Porque essa evolução, ela é muito rápida. Isso aí eu aprendi muito com o Luiz Cruz, que ele me dizia, calma, que daqui a pouco os que são situação vão ser oposição, os que são oposição vão ser situação. De forma que, de repente, quem ganhar faz a maioria. Perfeito. E como eu sou da área tributária, claro, a minha antena fica ligada e capta somente aqueles assuntos ligados à área tributária. Então, já na segunda-feira teve um debate entre os 2 candidatos, e um jogou uma pegadinha para o outro sobre a lei complementar 160, e eu vi que o Wilson Lima não está tão desatualizado assim, ele conhece um pouquinho também do nosso histórico. Acho que ele estudou e está fazendo o dever de casa. De qualquer forma, fica a reflexão, né, para o próximo dia 28. Muito bem, no cenário federal agora. No cenário federal, a gente, de uma forma bem sintética, o que é que na Zona Franca nós temos de benefícios fiscais? De uma forma bem resumida. Tá? Então, hoje nós temos o benefício lá do imposto de importação, que tem a isenção quando você importa insumos, e tem a redução de 88% na saída da Zona Franca. Redução de quê? Do imposto de importação. Você importa com isenção e quando sai, você paga o imposto de importação com a redução. Nesse cenário, a gente já avaliou aqui em reuniões anteriores quais são os riscos, sem mudar o Decreto-Lei 288, mas, por exemplo, existe um risco real, né? E a gente pôde ver isso claramente, que esse risco é real, mensurável, e com a experiência do polo de concentrado aqui que tanto nos afetou. Então, o risco é o cara chegar aqui e dizer, ó, essa redução de 88% do imposto de importação agora é 50%. A gente vai passar a pagar mais imposto de importação. Pois é, e perdemos o nosso maior defensor articulador, que sempre em ações em defesa especificamente agora com o polo de concentrado, foi o nosso deputado Paulo Evelino. Estava sempre interagindo conosco aqui, e vamos ver quem nós poderemos eleger para que possa continuar esse trabalho que ele executou. O Marcelo já esteve conosco, na realidade o Marcelo, antes mesmo de ser candidato, né, Sérgio? Porque a altura aí o Aldenei iria ser candidato ao Senado, que nós o convencemos aqui, que ele não fosse, porque poderia ocorrer a derrota dele no Senado por conta desse panorama que aconteceu efetivamente.
foi para disputar a Câmara Federal, não logrou êxito. E aí o Marcelo tinha vindo aqui se colocar à disposição, estou falando de Marcelo Ramos, a assumir a vacância do deputado Paulo Delei para que pudesse continuar esse trabalho. E assim que ele foi eleito, me ligou dizendo que continuava de pé e que ele queria ter um encontro conosco, que você vai ter que estar aqui junto conosco, claro, para que nós pudéssemos já elaborar aquelas questões mais que poderiam nos atingir mais de perto, para já dar os subsídios necessários para que ele possa levantar essa voz lá na Câmara Federal a partir de fevereiro. Perfeito. Minha antena também fica ligada, e na terça teve uma entrevista com um dos deputados eleitos, o segundo mais votado, lá no Ronaldo Tiradentes, e a minha expectativa é que esse é o delegado Pablo, né, que teve a segunda maior votação. Ele se reuniu com o candidato Bolsonaro no final de semana, e a minha expectativa é que ele iria falar de tráfico de droga, operações, enfim, prenda, democrata. E ele esteve nessa casa, né, doutor Nelson, um mês antes da eleição, e para minha surpresa ele falou de Zona Franca. Estive com Bolsonaro, ele disse que eu era o representante do PLCL no estado e viajou lá na Zona Franca, para minha surpresa e alegria. Claro, todo mundo que fala de Zona Franca acende nossa luz verde nesse sentido. Eu até faço uma sugestão de convidá-lo aqui. Ele tem formação superior, é inteligente e não é focado só na área dele, não. Ao contrário, ele estuda, é outro que nós deveremos utilizar para que possamos defender os nossos interesses no nosso modelo industrial. Quando eu professor na faculdade, a especialização dele lá na faculdade era Direito Empresarial. Ele é extremamente antenado, muito bom. Eu falei com ele, perguntei até se você tinha sido boa aluna, e ele não me respondeu muito claro. Mas eu passei com 8 vezes na primeira prova, depois eu tirei 10 nas outras. Ah, bom, nas outras, tá certo então. Tá bom. Moisés. Muito bem, para concluir, essa triste aqui, né, experiência com o polo de concentrado, que nós esperamos que não se repita. Então, mesmo aqui com a garantia constitucional, a gente tem alguns riscos que a gente tem que ficar de olho, né? PIS/COFINS também, e aí entra a questão da reforma tributária, que eu vou pontuar aqui. Vocês vão ver que nos dois cenários, Bolsonaro e o outro candidato, a reforma tributária ela está ali convergente, né? A gente tem alguns riscos que a gente já discutiu. O que mais chama a atenção aqui, essa casa tem colocado como prioridade absoluta, é o incentivo da redução de 75% do IRPJ. Isso aí vai vencer em dezembro e tem que ser aprovado esse ano. Está na pauta mínima da CNI. A federação está acompanhando isso de perto. Enfim, a gente não pode passar um dia sem incentivo, pelo menos é assim que eu imagino. Bom, nesse diapasão, a gente vai refletir um pouco aqui sobre os dois candidatos e projetar um cenário que seja mais adequado para as reformas tributárias, claro que é a mais interessante para a nossa comissão. O candidato aqui, Jair Bolsonaro, isso aqui eu estou citando a fonte, que é a Foco Assessoria e Consultoria. Isso é um estudo que foi feito do resultado do primeiro turno e as tendências de cenários possíveis para 2019. Como eu estou citando a fonte, eu me reservo aqui não vai ser publicado, isso aqui vai ficar interno. Então, o candidato Bolsonaro, vocês vejam que ele é favorável à maioria das grandes reformas que vai fazer o Brasil andar. Eu destaco aqui a reforma tributária, as privatizações, a redução da desoneração, a reforma trabalhista será mantida, teto dos gastos. Só o IGF, que é o imposto de grandes fortunas, que ele se mostrou não favorável. A reforma previdenciária, apesar de estar amarela aqui, ela tem um sinal positivo para cima. O candidato ele tem pontos fortes que devem ser ponderados e refletidos. Teve uma vitória esmagadora de 49 milhões no primeiro turno, capitaliza os votos anti-PT, tem um discurso forte e combativo, eleitorado
engajado e capaz de grandes mobilizações nas mídias sociais. Aliás, fez uma diferença muito grande. Amplo crescimento nas cadeiras de seu partido na Câmara. Hoje é a segunda maior bancada com 52, né, deputados federais, 5 senadores, né? Assembleias estaduais é a terceira maior bancada no Brasil inteiro, com 76 deputados estaduais. E o mais importante, o candidato Bolsonaro ele tem um apoio de mais de 200 parlamentares. Hoje, numa análise crítica, ainda no primeiro turno, lá dentro da Câmara, o que daria um cenário muito favorável para a tramitação das grandes reformas e, claro, a reforma tributária. Segundo a Focus, nós temos um outro candidato. Vocês veem que, basicamente, aqui a reforma tributária é convergente para os dois candidatos, mas a gente tem aqui um negativo com relação às privatizações. Se prometeu aí na campanha revogar a reforma trabalhista, não sei porquê. Teto dos gastos prometeram também revogar. E a reforma previdenciária cria-se um cenário totalmente desfavorável para que ela tramite no Congresso Nacional, né? Eu não vou ler os outros detalhes do candidato, eu vou passar para as conclusões, que o doutor Tony só me deu 2 minutos. Na verdade, o que eu quero dizer é, gente, quem não tomou a decisão ainda do seu candidato a presidente, eu quero dizer que, do ponto de vista da análise tributária, o melhor cenário, isso falando sem paixões, é o candidato Bolsonaro. Eu acho que não há outro caminho. Dia 28 nós vamos escolher. E eu acho que essa é a minha opinião, né? Esse é o cenário, é uma corrente, é como o rio que corre para o mar, não tem como reverter isso, e esse cenário vai ser favorável. Eu sou extremamente positivo, otimista, temos que deixar todas as paixões de lado. Eu acho que todo mundo tem que caminhar de uma forma conjunta, para todo mundo chegar lá e mudar esse Brasil que tanto precisa. Doutor Antônio, era isso. Moisés, eu acho que eu estou com problema de audição. Como é o nome do outro candidato que eu não escutei? Doutor Antônio, eu nem falei o nome dele, que eu não lembrava. Obrigado, Moisés. Agora eu vou passar a palavra ao nosso Augusto Rocha, coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura desta casa, para que ele faça também um breve relato das atividades desta coordenadoria. A ideia aqui é resumir um evento que houve essa semana, o primeiro Fórum de Energia da Indústria. Esse evento foi organizado pela coordenadoria, teve o apoio maravilhoso aqui do pessoal da casa, do Paulo, da Amparo, enfim, de todos aqui da nossa retaguarda e da diretoria, é claro. Esse evento aconteceu no auditório principal e foi organizado com 2 painéis dentro desse evento. Um painel sobre o mercado livre de energia, que foi coordenado pelo Márcio Pinto, não sei se o Márcio está aqui, está ali. Então o Márcio que coordenou esse pedaço, e o Agostinho que está ali também, próximo a ele, que coordenou o painel 2 sobre os benefícios da energia solar. Então foi um trabalho deles e da comissão como um todo, claro, que permitiu a realização do evento. Resultado do evento, bem objetivo, nós tivemos 260 inscritos e 126 pessoas assistiram ao fórum registradas. Então tivemos praticamente o auditório aqui embaixo lotado. Foi muito positivo na nossa percepção. A gente esperava poucas pessoas, 20, 30 inicialmente, e foi aumentando a quantidade de confirmados, nos surpreendeu bastante positivamente. Em síntese, o que é que houve no evento? Para quem não veio, isso aqui é um sumário para quem não veio, o material está disponível, já foi compartilhado, ou está sendo compartilhado lá na página da Federação. No painel 1, a discussão era a redução de custos. Esse foi o grande alvo do painel 1, falando do mercado livre de energia. Então, 2 imagens aí para vocês pensarem como gastar menos. E aí foi apresentado por 2 empresas, a Econ e a Comerc, apresentaram isso. Então, a Econ falando sobre a energia do futuro, que ela é livre, ela é comercializada, e a Comerc falando sobre esse setor do mercado livre de energia.
Principais telas das apresentações deles, da minha compilação para vocês. 81% do consumo industrial e comercial está no Mercado Livre. Ou seja, quem de vós não estiver no Mercado Livre, vale a pena observar, você só faz parte de 19%. Então vale a pena observar. Quem for consumidor industrial, quem tiver potencial para isso, vale a pena olhar, porque há redução. Do ponto de vista de mercado, aí tem um cronograma do que diz o requisito legal, 2020, 2021, enfim, até 2028 todo mundo pode estar no Mercado Livre. Eles apresentaram isso, detalharam isso e tem esses detalhes na apresentação e vocês podem fazer perguntas já para quem quiser detalhar algo mais sobre a sua fábrica. Também vale a pena observar quanto é a economia potencial. Na média do país, 32% é a economia potencial com o Mercado Livre, ou seja, a sua conta de energia pode cair 32%. De novo, quem não está, preste atenção, 1/3 de economia na conta de energia não é desprezível. Então, essa é a média nacional, o dado do Amazonas é 16%, é um pouco pior, etc. Mas, claro, é muito dependente de cada empresa, de cada cenário, de cada contexto. No painel 2, foi falado sobre o futuro, perspectiva, energia solar é um potencial para o futuro, ou seja, o painel 1 era o olhar sobre o presente, o painel 2 o olhar sobre o futuro. E a grande questão da energia solar inicialmente se tem dinheiro para fazer, porque é um pouco mais caro, um pouco mais complicado. Então, foi trazido para o painel o BASA. O BASA apresentou que eles têm soluções de crédito específicos para esse aspecto. Quem quiser fazer projetos de energia solar, há linha de crédito específica para isso. Então, eles apresentaram essas linhas de crédito. Tem todos os detalhes na apresentação deles, mas em síntese, aqui tem os dados para quem é mais financeiro, dá uma olhada aí nas taxas estimadas de acordo com o tamanho do investimento, etc. Mas existe uma taxa estimada aí mais ou menos de 5 ponto alguma coisa ao ano de taxas para fazer com o BASA. Claro, taxas anuais estimadas, com todas aquelas questões que nós sabemos. Para acessar o financiamento é necessário um projeto de viabilidade técnica, econômica e financeira ou um plano de negócio. Então eles declaram que estão abertos para nos apoiar para isso e os consultores que vieram na apresentação também falaram sobre isso. Tivemos na apresentação duas empresas, a BS, é uma empresa de consultoria, e a Noroeste, que é uma empresa de consultoria e equipamentos. Ambos apresentando soluções. O que eu vou mostrar aqui também é um sumário do que eles fizeram, do que eles apresentaram, o que me pareceu mais interessante da fala deles. A BS falou sobre energia solar, claro, tal qual a Noroeste, falando sobre a mesma questão. Pontos chaves para as reflexões dos senhores e senhoras para compreender um pouco sobre o assunto. Existe um sistema off-grid desconectado do sistema da concessionária e o sistema on-grid conectado ao sistema da concessionária. No sistema on-grid, você pode devolver energia para a concessionária e rodar o contador ao contrário. Então você pode ter redução de custo. Então você gera para si e se gerar excedente da sua necessidade, você gera para a concessionária. Existem resoluções da ANEEL que regulamentam isso. Há uma conversa em dezembro, a gente trazer o pessoal da ANEEL na comissão, um trabalho brilhante aí do Augustinho, e a gente está buscando trazer mais informações, mas já existem regulamentos, as pessoas da Amazonas Energia estiveram aqui, não há por que ter medo. Muitas das empresas ficam um pouquinho de medo, será que se eu trocar e fizer energia solar, ou se eu fizer cogeração, terceirizar de alguma forma, comprar energia de um terceiro, de um produtor independente, eu vou ter represália, mas ficou muito claro que não. Veio o representante da Sony da ADC e todo mundo que participou lá disse que não, que corre tudo muito bem. Eles trouxeram um case, só para vocês terem ideia que já existe isso, um case da Bonavita, só para vocês verem, a Bonavita tem essa estrutura aqui e está cheia já de placas solares, isso já acontece em Manaus em estruturas desse porte. Existem fábricas que estão fazendo isso também, mas ainda não está ligado ao sistema, então eles não se sentiram confortáveis em fazer a apresentação, mas isso já é realidade, tanto em caso mediano como esse, eu diria, como até em estrutura pequena. Vejam, esse prédio, o escritório de consultoria, de engenharia, fez a instalação. Olhando num olhar de pessoa física, já que eles não tiveram autorização para colocar contas de energia de um consumidor industrial, eles demonstram que o payback é mais ou menos
42 meses, 50 meses de payback. Então o payback é interessante porque no longo prazo esse recurso continua voltando, a sua conta reduz. Nessa conta de pessoa física, a conta sai de R$800, algo assim, para R$200. Então é uma economia interessante e capitaliza no longo prazo. Payback menor, né? 42 contra 50 lá de Roraima. Isso, 42 meses, Manaus seria menor porque a nossa energia é mais cara do que Roraima. A comparação é Roraima ali. E Roraima chama muita atenção por conta da problemática lá que existe com a Venezuela, geração de energia vinda de lá, etc. Mas é uma oportunidade boa também, até para pessoa física, já existe regulamento para isso. Em síntese foi isso, o Fórum de Energia, e como eu não usei toda a média do tempo dos dois, eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, o Agostinho e o Márcio, se quiserem completar algo, também me parece valioso, e fica aberto aí para alguma pergunta aí sobre o tema do fórum. Bom, obrigado, Augusto. Não havendo nenhuma interlocução aí para o Augusto. Agora, Augusto, Roraima, esse diferencial entre nós e o Roraima, 42 contra 50. Tem uma motivação desse payback ser menor ao nosso? A nossa conta de luz é mais cara. A tarifa cobrada aqui em Manaus é maior. Essa é a razão. Bom, agora nós vamos ouvir a palavra do engenheiro de produção Eduardo Botelho Lotti, que é o gerente geral de logística da Votorantim Cimentos, que vai esclarecer, inclusive, algumas dúvidas que nós tínhamos, né, com relação a... Pensava eu que a Votorantim teria comprado a fábrica de cimento aqui de Manaus, do Grupo João Santos. Mas não é, não. É diferentemente a atividade que a Cimento Vencemos do Amazonas Limitada, que é a CEMEX, né? Da operação que era da antiga Caima, salvo engano. Então, para todos eu dei 2 minutos. Você vai ter 20 minutos, cravado no relógio. Bom, como alguns de vocês devem saber, a Votorantim é composta por um conselho de família, né, que está aqui em cima. Você tem de um lado a Votorantim S.A. adotado do Instituto, e aqui embaixo estão as empresas que fazem parte do grupo. Então, nós temos a Votorantim Cimentos, o qual eu vim falar um pouco aqui dessa unidade de Manaus. Você tem a Anexa e a CBA, que é derivada da antiga VM. Então, a Anexa hoje comercializando zincos e polimetálicos, e a CBA alumínio e níquel. Tem a Votorantim Siderurgia, que é basicamente aço, operações no Brasil hoje da Arcelor, mas ainda tem em Colômbia e Argentina. Votorantim Energia, que aí tem toda a geração de energia para a própria indústria da Votorantim, tanto alumínio como cimento também. Também vende no Mercado Livre, como um pouquinho o colega aqui comentou. Tem a operação de suco, que é a Citrosuco, né, que a participação é de 50%. Aí operações mais concentradas ali no estado de São Paulo, suco de laranja, é o grande volume, né, que sai pelo Porto de Santos, a maior parte é exportado. E por último o banco, talvez vocês conheçam, a BV Financeira, faz parte aí do grupo na parte de finanças. Então esse é um grupo núcleo do conglomerado industrial da Votorantim. Olhando um pouco aí, já entrando na parte de cimentos, na área de comunicação preparou um videozinho que eu vou passar um pedacinho dele aqui, só ele tem acho que 5 minutos, mas é bem rapidinho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Pronto. Muito se fala que nada é para sempre. Tudo está tão imediatista, passageiro e transitório. Produtos se tornam obsoletos. Os pensamentos são passageiros. Opiniões são provisórias. As relações são cada vez mais breves. E a vida é curta. Parece que tudo está descartável. E o que era para durar, se concretizar, se solidificar, simplesmente evapora. A Votorantim Cimentos pensa diferente. Para nós, tudo que vale a pena tem que durar. Tem que durar para sempre. Nossos produtos, nossas ações, nossas relações, nossas pessoas, nossos investimentos e nossa trajetória nos legitimam a acreditar que a vida é feita para durar. Nossa história começou em 1933 no Brasil. De lá para cá,
construímos novas fábricas, expandimos, desenvolvemos mercados, cruzamos fronteiras e hoje somos uma das maiores empresas do setor de materiais de construção no mundo. Temos um portfólio completo de materiais de construção, da fundação ao acabamento. Participamos de obras que perduram no tempo, de construções que vemos hoje e que continuarão a ser vistas por muitas gerações. Mas não estamos apenas nas grandes obras. Nosso trabalho também se encontra naquelas construções que proporcionam abrigo, conhecimento e atendimento à população, perenizando sonhos que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. Nosso caminho tem sido pavimentado com valores e crenças que são parte do nosso DNA e compõem a nossa essência. Nossos investimentos não param, pois pensamos sempre no longo prazo. Estamos sempre atentos a oportunidades para desenvolver novos mercados, expandir e aumentar nossa atuação nos países em que estamos presentes, investindo em nossas operações e em nossa gente. Sabemos muito bem para onde queremos ir. Temos o nosso norte. Queremos ser reconhecidos como a empresa de materiais de construção, comprometida com o sucesso do cliente por meio da excelência, com 4 pilares que formam a base do nosso negócio. Acreditamos na construção de relacionamentos duradouros e todas as áreas da companhia estão focadas em melhorar o serviço aos nossos clientes e desenvolvermos com eles soluções e produtos inovadores. Valorizamos líderes que realizam por meio de seus times, criando equipes fortes, diversificadas e engajadas, com autonomia para tomar decisões. Estimulamos a movimentação de funcionários entre os diferentes negócios e geografias para construir uma organização cada vez mais global, com vários sotaques, unidos em uma só voz, um só time, uma empresa. Estamos a todo momento monitorando nossa performance e somos obcecados pela melhoria contínua. Tomamos decisões rápidas, de forma consistente e disciplinada. Maximizamos a produtividade em todas as áreas. Valorizamos a vida, portanto, a segurança está em primeiro lugar. Promovemos a ecoeficiência por meio de produtos e práticas inovadoras. Promovemos o diálogo e investimos nas comunidades de que fazemos parte, para deixarmos um legado muito além da nossa existência. Temos um propósito claro e pilares fortes, um norte que nos guia. Temos uma visão e uma história que nos credencia. Mas, principalmente, temos funcionários e parceiros que compartilham dessa trajetória de mais de 80 anos e seguem conosco nessa jornada. Estamos aqui para ficar, comprometidos em construir soluções e relações cada vez mais perenes, porque nós acreditamos que tudo que vale a pena deve durar. Se você também acredita, convidamos a nos ajudar nesse propósito. Mais que isso, a ser parte dele. Votorantim Cimentos. A vida é feita para durar. Eu entro agora num pouco do posicionamento da Votorantim de materiais de construção no mundo. É uma empresa brasileira, mas é uma multinacional brasileira, que nasceu aqui no Brasil e depois teve essas expansões para outros países. Indo para a América do Norte, né, para Canadá e Estados Unidos, participações aqui também na Argentina. Nós temos uma fábrica na Bolívia, que foi construída pela própria Votorantim, lá perto da fronteira ali com Corumbá. E quando essa região que vocês veem aqui, que a gente chama de Europa, Ásia e África, veio no ano de 2012, né, que foi uma aquisição aqui também de fábricas da ex-cimenteira portuguesa Simpor, nessa região aqui. Então, estamos hoje aí em 12 países, 11 mil empregados, uma receita líquida de 11 bilhões praticamente, e o ano passado um EBITDA ajustado na casa de 2 bilhões. Esse é o grupo como um todo, tá, do Votorantim Cimentos, que tem soluções em cimento, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Temos argamassas, fábricas de argamassas aí distribuídas pelo Brasil, agregados, né, que muito insumo para concreto,
acabamento, o próprio concreto, através da Engemix, tá, que está também presente em boa parte do Brasil, rejuntamento, plastificante, insumos agrícolas e coprocessamento, que cada vez mais isso vem crescendo aqui no Brasil. O grupo começou em 1933, vocês talvez conheçam, né, através da figura da família Hermílio de Moraes, e depois com o Dr. Antônio também, veio crescendo isso. Depois para 1977 com a consolidação no mercado, em 2001 começou na América do Norte, foi a primeira vez, por isso da multinacional brasileira, foi em 2001 que isso começou a acontecer. Em 2002 com a Engemix, que é a empresa de concreto. Em 2009, 2007, 2009, aí foi a expansão na América do Sul, então entrando em Argentina, Chile, Uruguai. Depois teve Bolívia. Em 2012, como eu comentei, aí, Europa, Ásia e África. 2015, já uma consolidação em 14 países. 2016, completou 80 anos de história na primeira fábrica, que é aquela que mostrou ali, que é em Santa Helena, no interior de São Paulo. A fábrica ainda hoje produz cimento, teve, logicamente, modernizações, mas a fábrica está lá ainda produzindo cimento. Tá? Em 2017, teve uma descontinuidade ali na Flórida, a gente vendeu a fábrica da Flórida. E em 2018... tem agora, que é a mais recente aquisição, o terminal de Manaus, aí, que a gente vai comentar um pouco. A gente está bastante feliz e bastante otimista em relação ao mercado daqui da região. A AVC no Brasil, então, tem capacidade de 34 milhões de toneladas de cimento instalada, quando você pega todas essas fábricas que vocês veem aqui. Então, desde lá do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha aqui que chama Pinheiro Machado, quase na fronteira lá com o Uruguai. Aí você vem subindo, né, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, a gente tem só aqui no Triângulo Mineiro. Tá? Aí a gente vem aqui também na região Nordeste, né? Então, daqui, região Centro-Oeste, e agora aqui a gente botou a bola até grandona aqui de Manaus, que é o terminal que a gente vai comentar um pouquinho com vocês. A diferença de cores aqui, os azulzinhos são fábricas, tá? Os outros aqui são centros de distribuição, mas no total a gente está falando aí de aproximadamente, né, são 27 fábricas entre... A gente fala fábrica de cimento, é a fábrica que tem forno, que é esse aqui, né, que produz o próprio clinker. É a matéria-prima básica para fazer o cimento. Moagem é o que recebe o clinker e aí moe junto com algum outro aditivo para fazer o cimento. Então tem no total aqui a gente tem 27, 34, 38 centrais de concreto, 3 unidades de agregados e as fábricas de argamassa. Além disso, tem 45 centros de distribuição espalhados por todo o Brasil aí, normalmente em cidades grandes, né, exceto São Paulo é um caso à parte, tem 4 centros de distribuição só dentro da cidade de São Paulo. E aqui a unidade de Manaus. Então a gente tem aí cimento cinza, cimento branco, que também é comercializado aqui na unidade. A gente colocou uma fotinho aqui do cimento Poti, que é o cimento que, deixa eu só voltar um aqui, que está presente nessa região aqui, ó. Então desde a Bahia, você pega a Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, toda essa região, a marca da Votorantim Cimentos é a Poti. A Votorantim Cimentos tem 4 marcas no Brasil. Então lá embaixo, aqui, ó, região sul, é o cimento Votoran, tá? Que acho que vem de Votorantim, foi o primeiro. Aqui na região centro-oeste tem o cimento Itaú e tem o cimento Tocantins. São marcas, 2 aqui na região. E na região nordeste tem o cimento Poti, que é o qual, nós, através de algumas pesquisas de mercado, né, conversamos aí com os usuários, pedreiros, lojistas, enfim, fizemos um trabalho para identificar qual seria a marca que a gente gostaria de estar aqui em Manaus e região. O cimento Poti, então, é a marca que nós vamos entrar. Isso vai demorar um tempinho ainda, tem uma transição, vocês ainda vão ver marcas Cemex no mercado. Essa transição vai acontecer ao longo de uns meses, a gente não tem grande certeza, mas no final do ano, começo do ano, a gente já vai estar migrando essa marca de Cemex para Poti. Tá? O investimento foi na casa de 120 milhões de reais aqui no terminal, a marca Poti. A gente está muito otimista aí com esse comentário aqui da cabotagem. Por quê? Porque quando a gente olha a malha aqui da Votorantim, desculpa voltar nesse slide aqui, mas é importante, a gente tem possibilidades de abastecimento para cimento aqui na região. Então, eu não tenho uma origem só, né? Eu posso, majoritariamente, eu estou falando dessa fábrica aqui no Pará, estou falando dessa aqui no Tocantins, tem alguma fábrica aqui no Nordeste para fazer esse trecho aqui. O navio sai, vem, entra no Rio Amazonas e chega aqui. Então, essas possibilidades que a gente está avaliando para ver qual que é o melhor desenho logístico, mas é bom saber que tem possibilidade de abastecimento para a gente sempre ter cimento disponível aqui no mercado. Então, esse é o nosso grande objetivo, de ter sempre disponibilidade aqui, num local que tem a sua particularidade, né, de uma logística bastante
tem que ser bastante eficiente e tem sua complexidade para chegar aqui. Estamos falando de um volume aí de aproximadamente 300 mil toneladas nesse terminal, tá? Que é o que ele movimenta. E futuramente a gente, logicamente, queremos trazer todo o portfólio para cá. Quando eu falo portfólio, eventualmente os outros tipos de cimento, vários tipos de cimento que a gente comercializa, e também, eventualmente, argamassas. Então, isso é quando eu falo de portfólio aqui. Dando um zoom aqui na região norte, né, eu estou aqui com o verdinho terminal de Manaus, mas vejam, a gente tem fábrica em Primavera, essa bolinha laranja, temos em Xambioá, aqui no norte do Tocantins, tem no DF, aí tem aqui no sul do Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Porto Velho. Porto Velho é uma fábrica que partiu em 2010, junto com as usinas do Rio Madeira, as duas, quando foram construídas, Santo Antônio e Giral, a gente forneceu cimento para essas obras. E aí eu vim aqui a Manaus porque a gente fazia um transporte, só contando uma curiosidade, né? A gente trazia o transporte, trazia o clinker, que é a matéria-prima básica, ele desembarcava aqui em Belém, vinha por todo o Rio até chegar lá em Porto Velho, e depois a gente desenvolveu uma logística aqui próxima a Manaus que fazia o transbordo para as balsas, e aí daqui, o navio vinha até aqui, de balsa ia para Porto Velho. Então é só para dizer que vamos trabalhar essa malha aqui para ter disponibilidade de cimento. Essa é a foto do terminal. Então, para quem não conhece, está na margem esquerda do Rio Negro. Eu não estou tão familiarizado assim com a geografia local, mas ele está bem na pontinha lá no lado esquerdo e abastecendo toda a região metropolitana de Manaus via rodoviário. A gente tem essa rampa aqui também que permite a gente abastecer o mercado do interior da Amazonas, né, região ribeirinha. O pessoal encosta a balsa aqui, carrega às vezes 400, 500, 600 sacos, balsas pequenas também, de porte pequeno, para levar para o interior do Amazonas. Aí, eu já dei uma olhada no mapa lá, o pessoal me mostrou, mas vai até quase na fronteira com a Colômbia, subindo lá o Rio Negro, e vai até quase a fronteira com o Peru, né, à esquerda aqui também, subindo o outro rio, que eu não me lembro o nome, mas assim, toda a região aqui a gente consegue abastecer e queremos desenvolver de fato essa distribuição via navegação. Aqui a gente tem um pier, né, flutuante, que é por onde recebe o cimento. Aqui tem um navio descarregando, ó, e esse tipo de navio é um navio específico para transporte de cimento. Ele até chama navio cimenteiro, né, o pessoal apelida ele de navio cimenteiro, aonde ele bombeia o cimento para dentro do terminal. Então o navio mesmo, o pessoal chama self-discharger, né, ele é um autodescarregável, ele bombeia o cimento dentro do terminal, bombeia para cá, e aqui a gente ou faz um ensacamento ou carrega o caminhão de cimento a granel para fazer a expedição. É um porto alfandegado, então tem toda a legislação, ISPS Code, enfim, tudo que tem que tomar os seus devidos cuidados, né? Tá na beira do Rio Negro também, a gente tem toda uma questão ambiental que temos que tomar cuidado, cumprir com todas as legislações. A Votorantim preza muito por isso, mas a gente está bastante otimista aí em relação ao terminal, poder melhorar o nível de atendimento aos clientes e poder prestar um bom serviço aqui na região e conseguir colocar a nossa marca de uma maneira exitosa. É o que a gente... Eduardo, esse cimento em granel vem da onde? Olha, doutor Antônio, hoje ele ainda vem importado, que foi a história da Cemex aqui no Brasil, majoritariamente importando cimento, né? E já veio de diversas regiões, não estava sob a gestão da Votorantim, mas eu sei porque é do mercado, então isso já veio de Turquia, já veio de Rússia, já veio de Croácia, já veio de Espanha. Hoje está vindo da Venezuela, esse cimento aqui, tá? Hoje a origem é Venezuela. Da fábrica que há anos atrás, se não me engano 2008, era da própria Cemex, foi nacionalizada, né? Na Venezuela ocorreu esse fenômeno da nacionalização, mas ainda fornece cimento para cá. E o nosso objetivo é passar a abastecer de forma do cimento nacional com esse tipo de navio aqui, o qual a Votorantim tem um porto em Sergipe que tem as instalações adequadas para carregar esse tipo de navio. Nós estamos nos preparando para lá como uma das opções de abastecimento. Então, esse é um pouco, vocês vão começar a ver um pouco mais, né, a cara da Votorantim e a cara do Cimento Poti, quando a gente começar um pouco mais ações de marketing aqui pela região, nessa transição que a gente quer fazer com bastante cuidado, para não ter nenhum tipo de descontinuidade, né? A gente prezou bastante por esse começo, garantir o abastecimento, e trocando isso de uma forma bastante suave para que não esteja interrupção de mercado, a gente poder prezar por isso. Esse é o que a gente tem o objetivo de fazer.
Eduardo, me diga uma coisa, vocês hoje estão abastecendo o mercado de Manaus, Amazonas, com seus municípios, em quanto por cento da produção de vocês? Nelson? Nelson. Isso eu não sei te dizer, porque eu ainda não tenho todas as informações. A gente chegou aqui no terminal tem 2 semanas. Então eu sou o líder do projeto do ponto de vista da Votorantim, fazer a integração dessa empresa, né? Cimento Vencemos dentro da malha da AVC. Estou no projeto já olhando ele do ponto de vista de M&A, né? Desde o começo, mas ainda, essa informação depois eu posso até te dar. Eu ainda não tenho ela aqui. Mas é uma parte razoavelmente grande, porque eu vejo ali bastante balsa movimentando ali. O cimento, você disse? Hoje, a marca que você vê é a marca Cemex, tá? Ou Cemex, o pessoal fala aqui, mas enfim, acho que é Cemex que eles falam. Dentro, em breve, você verá o Poti. Tá. Existe um distribuidor... Pedro, acharam que ele é Pedro. Existe. Esse cimento Itaú pertence ao grupo? Pertence. Esse cimento Itaú ele veio para cá em muito pequena quantidade, através da fábrica de Porto Velho, e esse distribuidor está presente, eu não sei exatamente a região da cidade, mas ele de fato ele está ali. Ele também migrará para a marca Poti. Com relação a concreto, vocês pretendem atuar também em concreto ou só cimento em saco? Sobre o concreto, eu sinceramente não consigo te dizer se pretendemos ou não pretendemos. Acho que eu posso buscar informação e te falar. Mas a gente está muito focado hoje em transformar o terminal e deixar ele, né, apto a fornecer um bom serviço ao nosso cliente. A gente ter condições aí de fazer essa transição da forma, como eu falei, da melhor forma possível. Eu ainda não sei sobre o concreto, mas eu posso buscar a informação e te passar. Nesse primeiro momento, ele na realidade vai fazer só o ensacamento. Ele está recebendo a granel e vai fazer o ensacamento. Eu acho que para o concreto é um pouco diferente, porque as concreteiras hoje recebem o saco de cimento, levam lá para dentro e fazem a mistura, e as Concremix da vida aqui, quem pode mais Concordo. Olha o construtor aí. Então, o que a gente fornece hoje, eu talvez eu podia botar uma fotinho aqui, mas nesse prédio aqui, aqui atrás, tem um carregamento de cimento a granel, que algumas das concreteiras da cidade, não sei ainda todas, elas compram cimento aqui conosco. Então, compra o cimento a granel, descarrega lá no silo da concreteira, depois mistura com os agregados, etc. Porque tem uma empresa, uma concorrente sua aqui da praça, posso citar o nome, a Mizu, ela tem a concreteira própria também. Isso. Então ela vende o cimento em saco e possui também a concreteira. Uhum. Em algumas praças que não Manaus, você vai ver, de fato, essa concorrente que você citou, e tem a concreteira da Votorantim, que é a Engemix. E aí, de fato, eles são concorrentes no mercado. Aqui... E, Eduardo, essa que o Pedro citou, entrou justamente quando a nossa fábrica de cimento aqui começou a sinalizar o seu encerramento. Aí eles vieram da mesma forma, e como ele falou, só que lá no fundo ele joga diretamente o cimento a granel também. Entendi. Alguém mais tem alguma pergunta? O Sérgio Melo está entrando no ramo de concreteira. Você falou que na Venezuela a planta da Cemex foi nacionalizada. Estadualizada, Na Bolívia, a Petrobras foi nacionalizada. Vocês não têm medo de nacionalizar a de vocês lá, não? Não, veja bem, já é. Não, eu estou falando da... Não, mas já é. Na realidade, hoje, na Venezuela, nada pertence... Eu estou falando da Bolívia. Tem uma fábrica da Bolívia lá. Isso, existe. Tem uma fábrica da Bolívia. Responde ou responde? Responde tu. Porque tu é amigo do E, vamos lá. Eu acho que a gente tem que perguntar essa lei pro Fábio Hermílio de Moraes, mas assim, isso eu não sei te dizer mesmo. O índio está mais calado. O Morales é sócio lá da Votorantim, ainda na época quando o Antônio Hermílio de Moraes era vivo. Mas isso nós não podemos falar, né? Porque isso é segredo da empresa lá. É uma situação muito... Porque o cimento... Cadê os construtores lá atrás? O cimento da Venezuela, né? Da outra época nossa, que nós tentamos importar, que ficou preso por conta aí até daquele duopólio que tinha o grupo Votorantim com o grupo João Santos, que não deixavam...
não deixavam nós entrarmos. Aí tentamos importar, aí, acho que foi 50 ou 100 mil sacos, o cimento endureceu e ficou lá, virou pedra. Não conseguimos descarregar o cimento. Veja. Daí tu lembra? Não tenho esse histórico, mas... Ah, entendi. E aí, quando o Pedro falou lá, como é que vai ficar tu com essa concorrência aí? Porque a Mizu está bem consolidado. No consolidado ninguém está, porque quem dita é o mercado, né? Correto. E o preço. Correto. E o preço. De formas que eu acho salutar, vindo mais vocês para cá, porque aí nós vamos ter uma concorrência boa e uma qualidade de cimento bom, porque o cimento venezuelano é bom, né? Só não presta é o maduro mesmo. Presidente, uma pergunta. Vocês tinham uma estrutura que beneficiava com crise em Porto Velho. Logisticamente, haveria condições de você trazer para o futuro? Há planos para trazer, para beneficiar esse produto em Manaus? Você diz trazer de Porto Velho? Sim. Olha, é possível. Pelo Rio Madeira dá para trazer Porque sim. no nosso projeto, o Decreto-Lei 288, ele atende por exemplo, esse beneficiamento, essa indústria de beneficiamento com ensacamento, mas o ideal é que vocês pensem em trazer a matéria-prima, ou de Porto Velho, ou para... Qual é a logística? O que a matéria-prima, de qual cidade? Do Pará, em Belém ou em lá Porto de Porto Velho, hoje, você tem o clinker, que é a matéria-prima básica para fazer cimento, ele vem do Mato Grosso. Ah, vem de Mato Grosso. Vem rodoviário do Mato Grosso. Desceria a matéria-prima pelo madeira, né? Seria mais fácil para chegar em Manaus com preço mais barato, né? Não sei se vocês já estudaram isso, né? O produto acabado, ele pode até... É uma fábrica que também pode oferecer produto para cá, quando você fala de produto acabado. O ponto a gente tem que olhar a malha como um todo. A possibilidade que comentei lá da fábrica de Primavera, no Pará, a fábrica de Tocantins, essa fábrica que pode também fornecer investimento de cabotagem no Nordeste. E Porto Velho também é uma opção. No fundo, a gente vai olhando como é que está a demanda e oferta no país como um todo para ver qual que é a melhor fonte de abastecimento. Mas assim, a mensagem que acho que é importante é existir essas possibilidades de abastecimento. Tudo bem que a gente sabe que nada acontece assim, né? Então a gente tem que estar sempre olhando para frente, porque no momento que eu falo, eu quero trazer cimento do Nordeste, eu quero trazer cimento do Pará, tudo leva os seus dias, né? Até eu embarcar o cimento, tem que o rio demora os dias para chegar, mas o fato o importante é ter opções, que eu acho que isso que mas a minha pergunta é industrialização. Pois daí logo no início, lá na conversa na antessala lá, eu até perguntei ao Eduardo, o seguinte, por que o Grupo Votorantim, quando viu a sinalização do seu João, o seu João, quando faleceu, um homem de 80 e poucos anos, ainda comandava ele, pessoalmente, as três fábricas, Manaus, Itaituba e Capanema. Então, por que a Votorantim, quando não sentiu isso, não foi para cima da... Né? Porque os sucessores do seu João não tocaram a fábrica. A fábrica foi desativada e era uma senhora fábrica de cimento, as instalações aqui em Manaus. Ainda é, né? Mas estão depredando, tá? A coisa já está assim. E o ideal seria que a Votorantim tivesse assumido o controle acionário da fábrica, porque aí nós teríamos uma geração de emprego muito maior do que o terminal hoje, a cimiteira, no caso aí. Claro. Né? Mas o perigo que vocês têm é que alguém venha recuperar essa fábrica e o incentivo é muito maior quando você beneficia através do cricket, né? A primeira etapa e depois... Essa foi a minha pergunta. Se vocês faziam com essa matéria-prima, poderia trazer de balsa para Manaus? Poderia. O fato que eu vejo é que o terminal, na forma que ele está hoje, se eu trouxer não está estruturado para beneficiar. Ok, obrigado. Eu não consigo moer o clinker aqui. Eu consigo ensacar. Entendi. Que é a forma que ele está hoje. Ok, obrigado. Pois e a Votorantim. E o Grupo João Santos tinha tudo pronto.
Inclusive o próprio transporte era da própria Nassau, lá da Caima, não era? Caima, como era? Caima, é isso mesmo. Ok, senhores, então muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Eduardo. Obrigado. Vamos retornar nossas casas com as bênçãos de Deus. Muito bem.